Pessoal, nos dias atuais é imprescindível que você entenda um pouco de economia para saber os rumos que o nosso país está tomando. Isso é importantíssimo. Só que o problema é que as questões ainda são muito técnicas. Você tem que observar aquelas pessoas que estão aqui para poder te explicar com calma, com transparência, o que está acontecendo na economia brasileira. Vamos lá. Eu vou citar duas questões, duas matérias, para você entender. A primeira é uma matéria que diz que o déficit do governo atinge 234 bilhões em 2023 e contraria a promessa do Haddad. A outra matéria que eu vou trazer para vocês é sobre a inflação. A inflação está controlada dentro da meta e isso é bom, mas a gente precisa entender um pouco. Isso é graças ao Lula? A gente vai explicar esses dois pontos aqui para vocês, combinado? A primeira, vamos falar sobre o déficit. O que é o déficit do governo? O déficit é o seguinte, é gastar mais do que ganha. Resumindo fácil isso para você entender. Então, vamos lá. A partir do momento que entrou o Haddad e o Lula na gestão do Brasil, o Brasil teve a tendência de gastar muito mais com a máquina pública em especial. Porque teve a promessa do PAC, que é investimento, não foi feito, não começou o PAC ainda, não está pulsante. Ou seja, até hoje, esses 234 bilhões a mais, e lembrando que teve o teto do o estouro do teto de gastos, com a PEC fora teto lá atrás também, quer dizer que o governo Lula só gastou mais e mais dentro da máquina pública. Então, se eu ganho R$1.000 e gastei 1.500, eu tenho 500 de déficit. É o que o Brasil está hoje. 234 bilhões de déficit, ou seja, gastou 234 bilhões a mais. E a tendência é a máquina pública sempre aumentar os gastos. Então, o governo ganhou 1.000, ou seja, ganhou mais de 3 trilhões, só de impostos, né? Mais de 3 trilhões, isso eu falo aos 3 níveis. Mas só no nível federal, além de tudo que entrou, ele gastou 234 bilhões a mais. Enquanto que o governo Bolsonaro entregou na gestão quase 70%, se eu não me engano, quase 70 bilhões de superávit. O que é o superávit? Eu ganhei 1.000, só gastei 700. Quer dizer que eu tive um superávit, não um déficit de 300. É mais ou menos isso, ou seja, eu ganho X. O que sobrou é bônus para mim, é superávit. O que eu gastei além, ou seja, que eu me endividei para poder gastar isso, é déficit. E o governo Lula é um governo do endividamento da máquina pública. Então, fica claro isso aqui para vocês. Agora, o outro ponto que eu quero falar é da inflação. E aí, não serei eu o professor a explicar isso para vocês, não. Vou deixar minhas limitações de lado. Vou trazer aqui um cara que eu sigo muito nas redes sociais e recomendo, é o TV Viegas, tá? Coloca aí Viegas no YouTube aí que você vai encontrá-lo. Olha só, ele cita aqui a questão da inflação dentro da meta. Mas olha a explicação dele, porque os petistas estão espalhando aí até uma desinformação que tudo isso é graças ao Lula. Será mesmo? Ouça o comentário dele e deixe a sua opinião. Inflação entregue dentro da meta no ano de 2023, isso é um resultado muito positivo para a nossa economia. Então, se você é de direita, você pode comemorar. Se você é de esquerda, você também pode comemorar. Você só não pode sair dizendo por aí que foi o Lula que fez isso, galera. Não foi isso que aconteceu. Então, nesse vídeo, eu vou explicar para você e para quem você acha que não entendeu ainda, que isso é sim uma vitória do Banco Central e do Roberto Campos Neto. Ao longo do ano passado inteiro, eu falei exatamente sobre isso, eu critiquei muito o quanto o Lula estava batendo no banco, né? E deveria, muito pelo contrário, ajudar o Banco Central a fazer essa meta, porque é positivo para a economia brasileira. E se for positivo para a economia brasileira, vai de alguma maneira ou outra até ajudando o próprio Lula, né? Agora, se você tem essa dúvida, não, mas o Lula ajudou, eu vou botar um videozinho aqui para você não esquecer, dá uma olhadinha. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a questionar a autonomia do Banco Central. Lula chamou a Selic em 13,75% ao ano de vergonha. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja nesse momento a 13,5%. Pois é, pessoal, foi duro, né? O Lula bateu muito no Banco Central, no Roberto Campos Neto,
mas a gente conseguiu fazer a entrega da meta e eu vou citar 3 motivos importantes que ajudaram muito nessa realização. O primeiro dele foi a autonomia do Banco Central, que foi feita lá no governo Bolsonaro, foi positivo para o Brasil, para o futuro do Brasil, independente de qual governo venha por aí, tá? Só que a gente teve uma questão importante aqui, né? Foi a primeira vez que houve uma troca de governo e a gente testou essa autonomia. E assim que entrou, o Lula foi para cima do Banco Central, quis tirar o Roberto Campos Neto, tentou atuar sobre isso, mas aí a gente tem que tirar o chapéu, o Congresso segurou essa onda e o Roberto Campos Neto também foi duro e aguentou essa briga, essa batalha, esse massacre feito na mídia e conseguiu fazer com que os investidores internacionais, as pessoas que estão envolvidas na economia brasileira, entendessem que ele faria de tudo para controlar o valor do real, para controlar o valor da nossa moeda. Se tivesse que aumentar os juros, manter os juros, ele o faria. E ainda por cima, ele teve uma política bem dura em relação a esse controle da inflação, que acabou dando frutos agora. E como deu fruto agora, né, quando o filho é bonito, né, todo mundo quer ser pai da criança. Agora, a segunda coisa importante a gente entender, que pode ser que não se repita esse ano, é que no ano passado, por a gente ter tido uma inflação mundial, né, depois da crise sanitária, os governos do mundo inteiro começaram a imprimir dinheiro, a gente fez isso também, Estados Unidos, Europa, Ásia, todo mundo fez, a gente precisava controlar a inflação. Mas nessa brincadeira aí, os Estados Unidos exagerou bastante e como eles tiveram muita inflação lá, o real acabou o dólar, acabou perdendo força no mercado mundial, fazendo que no relativo o real ficasse um pouco mais valorizado. E isso foi positivo para a gente, porque um dólar um pouco mais baixo, ele não pressiona tanto a inflação aqui no Brasil, beleza? Então esse foi o segundo aspecto. E o terceiro aspecto tem a ver também com a nossa economia. Foi um ano de super safra, né? A gente viu aí o agro arrebentando, etc. E o agro, quando arrebenta no mundo inteiro, né? Quando ele manda bem, tem uma produção enorme, a gente tem aquela regra da economia. Quando você tem muita oferta de alguma coisa, o preço dessa coisa cai bastante. E como a gente teve uma super safra o ano passado, naturalmente o que a gente viu foram o preço dos alimentos caírem. E na composição do índice da inflação do Brasil, alimentos têm uma grande participação. Então, como o preço caiu, isso também ajudou os preços a ficarem controlados. Beleza? Então, isso para mim foram os 3 aspectos principais. A independência do Banco Central e a autonomia dele, né? O dólar mais fraco e a queda nos alimentos. Aí. Agora, para esse ano, como é que a gente fica? Bom, vale lembrar que o ano passado o governo Lula prometeu um déficit ali próximo de 100 bilhões, a gente deve fechar o ano passado, vai ser divulgado os números essa semana aí, com um déficit mais do que o dobro do que havia esperado. E isso é muito ruim porque pressiona a inflação. Vale lembrar que quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele gera um déficit. E esse déficit ele precisa ir na sociedade e pegar o dinheiro da sociedade. E quando ele não consegue fazer isso, ele imprime dinheiro. E imprimir dinheiro gera inflação. E inflação gera aumento da taxa de juros, toda aquela história que a gente já sabe. E qual é o problema que a gente está enfrentando esse ano? O ministro Haddad está fazendo de tudo para... Eu ia falar roubar, né? Mas eu não posso falar isso. Então ele vai fazer de tudo para pegar o seu dinheiro, né? Mais dinheiro que ele puder, para tentar aumentar a receita do governo. Só que ele está fazendo de tudo e ele não está conseguindo. A receita do governo não está subindo, a arrecadação não está subindo. Só que ao mesmo tempo os gastos do governo não param de crescer. Então a ideia é, o déficit vai acabar aumentando muito. Só que o Lula, né, o governo Lula prometeu para esse ano um déficit zero. Ele está dizendo que ele vai gastar exatamente o que ele arrecada. Só que gastar, galera, todo mundo sabe disso, não é preciso ser economista para saber isso. É só você pegar um cartão de crédito com um shopping que você vai saber que é muito fácil arrecadar, gastar dinheiro. Agora, o problema é como é que ele faz para arrecadar. Então imagina-se que sim, vai ter algum déficit no Brasil, já está esperado isso, né? A questão é o quanto esse déficit vai aumentar. Então, para mim, é um ano difícil, é um ano que o governo Lula precisa parar com esse gasto desenfreado, só que não é exatamente isso que a gente está vendo e vale lembrar que é um ano de eleição municipal, naturalmente político, né? Para fazer campanha aí, gosta de torrar dinheiro. O seu dinheiro, né? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui, compartilha com aquele seu amigo que não entendeu, que está achando que foi o Lula que fez esse controle da inflação e não deixa de seguir o canal, beleza? Vejo você no próximo vídeo.